Paz do Senhor, meus queridos, é com muito prazer que mais uma vez entramos no nosso canal de bênção. Aleluias. Deus tem uma palavra para você. Esse é o nosso canal da EBD. Deus tem uma palavra para você. E nesta oportunidade nós queremos falar sobre mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Aleluia. A lição de número 8, meus queridos, que tem um título assim: a igreja e os dons espirituais. A igreja e os dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, o texto áureo diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Portanto, irmãos, procurais profetizar. Aleluia. E não proibais falar línguas, aleluias. 1 Coríntios 14, verso de número 39, aleluia. Queridos amados, esta lição é uma lição de suma importância nos dias atuais, na igreja do Senhor, e é sobre essa lição que a gente vai, assim, comentar nesta oportunidade, conforme assim o Espírito de Deus for nos instruindo, aleluia. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, aleluia. Comenta aí no nosso canal, dê um joinha aí, ou inscreva-se no nosso canal, você estará nos ajudando a transmitir a palavra de Deus, a levar esta palavra, aleluias, aonde quer que precisa ser levada para a glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto da nossa lição diz assim: definindo o que são dons espirituais. Primeiro ponto: o que são os dons espirituais? Segundo, não são um sinal de superioridade espiritual. E terceiro, devemos ser utilizados para edificar a igreja, ou melhor, devem ser utilizados para edificar a igreja, aleluia. Então, definindo o que são dons espirituais. Primeiro, o que são dons espirituais? Dons espirituais são poderes ou capacitações sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo e às pessoas em sua igreja, aleluia. Não são talentos naturais, aprendidos ou aperfeiçoados pelo uso de técnicas humanas. Essas dotações são divididas entre o povo de Deus pela escolha do Espírito Santo, que age repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Então, os dons do Espírito Santo não são talentos naturais, que pode ser aprendido ou pode ser aperfeiçoado com o tempo, aleluia. Os dons espirituais são manifestações do poder de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz numa das suas cartas assim, que o poder, aleluias, ou a sua palavra, ou a sua pregação, não consistia em palavras persuasivas, quer dizer, em palavras que são aprendidas, maneiras de se falar, aleluias, mas em manifestações poderosas do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer, aleluias, sobre os dons espirituais, aleluias. Então o que são dons espirituais? São manifestações sobrenaturais do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Não são um sinal de superioridade, ou seja, não são um sinal de superioridade. Dons do Espírito Santo não quer dizer que a pessoa que tem um dom ou que é usada com um dom, ela é mais superior do que as outras, ela é mais santa do que as outras ou mais santo do que as outras. Não é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, aleluia. A realidade é que Deus escolheu algumas pessoas a dedo para serem usadas
com manifestações do poder de Deus, do seu Espírito, aleluia. E uma das coisas principais que Deus requer dos seus escolhidos é disponibilidade para fazer a sua obra. Quem quer ser instrumento de Deus, quem quer fazer a obra de Deus, quem ama fazer a obra de Deus, pode ter certeza, Deus irá usar com manifestações do Espírito Santo, com poder e autoridade para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então não são um sinal de superioridade. Glórias a Deus. Terceiro, devem ser utilizados para edificar a igreja. Paulo deixa claro que os dons são dados por Deus para que a igreja seja edificada e fortalecida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, mas estes jamais podem perder o senso de que os dons do Espírito Santo não são para promoverem a si próprios, e sim o reino e a glória de Deus. Aleluia. Então, meus queridos, os dons do Espírito Santo devem ser usados para edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo deixa claro que os dons são dados por Deus para que a igreja seja edificada e fortalecida. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Então ele continua dizendo que estes jamais podem perder o senso, que os dons do Espírito não são para promover a si próprio. Essa é uma das realidades. Muitas das vezes a pessoa é usada com um dom e quer ser usada simplesmente, ou melhor, para promover a si próprio, para se mostrar que é usado com autoridade, que é usado com um dom de cura, por exemplo, com o dom de falar línguas estranhas, com o dom de interpretações de línguas. Meus queridos, os dons são usados, aleluia, para edificação da igreja. Quanto mais se humilha, mais humilde, mais Deus capacita, mais Deus usa, mais Deus faz sinais e maravilhas através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, a nossa lição diz diversidade de dons. Os dons do saber, os dons de elocução e os dons de poder. Aleluias. Os dons do Espírito Santo, eles se dividem, aleluias, em 3 pontos que se emprega cada dom. Os dons do saber, os dons da sabedoria, os dons de elocução e os dons de poder. 3 grupos onde se enquadram os 9 dons do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos fala na sua palavra. Aqui fala os dons do saber. Os dons do saber, os dons da sabedoria, da palavra da ciência e discernimento de espíritos são nomeados como os dons do saber. Aleluia. Deus revela o conhecimento a respeito de pessoas e circunstâncias. A palavra da sabedoria, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, trata-se de uma mensagem vocal sábia enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. A palavra da ciência manifesta ao que recebe o saber de alguma situação ou circunstância. Aleluia. Então nós vemos os dons de sabedoria. Nós vemos aí o dom da palavra da sabedoria. É o dom, um ministério na palavra, um conhecimento da palavra, revelação na palavra que o Espírito Santo dá. Esse é um dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Então o Senhor revela ali a palavra, o Senhor vai transmitindo, vai usando a boca, a pessoa começa a falar, começa a ministrar, começa a vir palavras e o Senhor começa a falar através do seu Espírito, e aí o seu servo começa a distribuir a palavra conforme o Espírito Santo lhe conduz. Isso é o dom da palavra do Senhor. Aleluia. E tem também o dom da ciência, o dom de conhecimento, ou melhor, o dom de ciência, da palavra da ciência. O dom da palavra da ciência é um conhecimento
ou seja, é uma sabedoria que Deus revela sobre alguma situação que ocorreu, ou de alguma situação que está ocorrendo, ou de alguma situação que ocorrerá. Esse é um dom, um dos dons, aleluias, de ciência, é uma revelação de Deus sobrenatural, aleluia. E tem também o dom de discernimento de espíritos, aleluia, o dom de discernir os espíritos, quem está falando na boca do homem, se é o Espírito Santo de Deus, se é o espírito do homem, ou se é o espírito do anticristo, se é Satanás que está falando na boca do ser humano. Então é uma das formas que se existe, que é o dom de discernimento do Espírito de Deus para discernir as coisas, aleluia. E aqui finda-se o dom do saber. E agora vamos para os dons de elocução. Dons de elocução, nós vemos aqui a palavra da profecia, tem também o dom de língua estranha, o dom de interpretação das línguas estranhas. Dom de profecias é um dom também de elocução, aonde se revela algo que o Senhor quer revelar, algo sobrenatural, uma profecia, algo que vai acontecer. Então é algo tremendo, aleluias. Tem também o dom de língua estranha, uma língua, a língua que o Senhor entende, somente Ele entende, é por isso que é chamada de língua estranha. Muitos dizem ou falam sobre língua dos anjos, não é língua dos anjos, porque língua dos anjos, Satanás entende a língua, e a língua estranha não é só Deus que entende a língua estranha. Muitos aí criaram este dogma, esta doutrina ou este ensinamento errado. Língua dos anjos, não é língua dos anjos. A língua dos anjos, os anjos entendem, aleluia. Mas a língua estranha não, língua estranha, só Deus pode entender o que é falado, louvado seja o nome do Senhor, ou alguém que o Senhor use com o dom de interpretação também da língua estranha, louvado seja o nome do Senhor. E o dom de poder, aleluia. Nós vimos aqui os dons de elocução, agora os dons de poder, dom de fé, dom de cura e dom de operação de maravilhas. Dom de fé é algo sobrenatural, é uma fé que o Espírito Santo dá ali o seu servo, de tanta fé que ele fala e acontece o milagre, aleluia. Então isso é dom de fé. Dom de curas, muitos conhecem, muitas pessoas são usadas com o dom de curar, aleluia, põe a mão nos enfermos, os enfermos são curados, mesmo com doenças que estão praticamente, ou melhor, são impossíveis de ser curada, somente o poder de Deus para fazer o milagre, aleluia. E também o dom de operações de maravilhas, coisas extraordinárias que Deus opera, o impossível, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, e aqui para encerrarmos o terceiro ponto, a contemporaneidade dos dons. Os dons são para os nossos dias. Os dons espirituais, aleluias, são para os nossos dias, aleluia. É atual os dons do Espírito Santo, não é somente para os dias do Pentecoste, para os apóstolos, os primeiros apóstolos, aleluia. Muitos aí creem que os dons do Espírito Santo eram manifestações que aconteceram somente no Antigo Testamento. Outros acreditam que só aconteceu até ali no dia de Pentecostes. Não é assim, os dons do Espírito são atuais, está atuante até hoje. Só cessará com a volta do Filho de Deus para o grande e momento essencial e maravilhoso que será o grande arrependimento, ou melhor, arrebatamento da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Então somente nesse dia cessará os dons do Espírito Santo na terra, aleluia. Meus queridos, os dons do Espírito Santo são atuais. Se você ainda não recebeu dons, busque ao Senhor. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo, porque é através do batismo que vem os dons do Espírito Santo na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te dê vitória, te dê um ótimo dia, uma ótima semana na paz do Senhor. Guarda esta palavra no seu coração, medita nela, envia esta mensagem
para os teus amigos, para a tua família, aleluia, porque Deus tem uma palavra para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixo-vos a paz, em nome de Jesus Cristo, e nós agradecemos por essa oportunidade.